Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Bom dia, transformadores. Eu acho que todos nós já tivemos essa sensação que, por mais que a gente diga que confia ou confiemos mesmo, nós tentamos ali sempre progredir, mas tem hora que a nossa fé vacila. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas ali no íntimo do nosso coração tem uma dúvida quase que silenciosa. E o Evangelho de hoje ele nos mostra um pai que vive essa tensão. Ele quer acreditar, mas a sua vivência, a sua experiência, seus sofrimentos o fazem duvidar, hesitar. E ele pede a Jesus: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. E esse pedido dele, do pai, é muitas vezes também o nosso, não é? Afinal, quem nunca sentiu a fé fraquejar? Quem nunca precisou da ajuda de Deus para continuar acreditando? E a resposta de Jesus a esse pai nos ensina um caminho. A fé cresce na oração. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. A cena aqui é bem intensa, né? O pai está desesperado pelo filho que sofre desde criança. E a situação aqui nos lembra muito um quadro de epilepsia, né? Mas Jesus, ele não vê ali apenas a doença em si, a doença física. Ali é uma batalha espiritual acontecendo. O mal que oprime aquela criança, aquele jovem, quer destruí-lo, quer isolá-lo. É bom para a gente entender e compreender que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos na vida não são apenas humanas. Há momentos em que nós sentimos um peso, um desânimo, que parece maior do que nós, um sentimento de solidão, de desesperança, de medo. E quando olhamos e enxergamos para tudo isso, a nossa fé tende a vacilar. E foi o que aconteceu com esse pai. Ele levou o filho aos discípulos, mas eles não conseguiram ajudá-lo.
Então ele se voltou para Jesus e, ao invés de uma resposta curta, automática, ele ouviu um chamado. Tudo é possível para quem tem fé. E aqui está o ponto crucial do Evangelho. O pai não finge que sua fé é inabalável. Pelo contrário, ele admite: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Esse é um dos momentos mais humanos do Evangelho. Um homem de fé não é aquele que nunca duvida, mas aquele que leva suas dúvidas a Deus. Depois que Jesus cura o menino, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E a resposta de Jesus é: essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Aqui está o segredo que falta em muitas vidas: a oração. A fé, ela não é um sentimento que simplesmente surge. A fé, ela precisa ser alimentada. E sem oração, nossa fé enfraquece, fica anêmica. São João Paulo II dizia que a oração nos coloca no esconderijo de Deus, num lugar onde o Espírito Santo age. E Bento XVI acrescenta que a palavra de Deus expulsa os espíritos de medo e solidão. Ou seja, se queremos que nossa fé cresça, precisamos de 2 pilares: oração e escuta da palavra. Quantas vezes nós tentamos enfrentar nossos desafios sozinhos? Queremos vencer o medo, a ansiedade, os vícios, as tristezas, mas esquecemos que certas batalhas só podem ser vencidas quando nos voltamos para Deus. A oração, minha gente, ela não é apenas um costume religioso, ela é uma necessidade vital. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. É nela que encontramos força, que renovamos nossa fé, que lembramos quem somos e em quem confiamos. E no final do Evangelho, Jesus pega o menino pela mão e o levanta. Esse gesto lembra o que ele fez com a filha do Jairo e até mesmo a sua própria ressurreição. É um gesto de vitória. O pai que duvidava vê seu filho restaurado. Sua fé, que antes era frágil, agora é sustentada pela experiência do milagre. Não é preciso ter uma fé perfeita para se aproximar de Deus, mas é preciso ter uma fé sincera. A fé não é uma certeza absoluta desde o começo. Ela é um caminho, um processo. Se hoje você sente que sua fé é pequena, não desanime. Peça ao Senhor que a fortaleça. E lembre-se, a oração sustenta a fé. E a fé abre espaço para o agir de Deus. Enfim, não basta apenas acreditar só quando tudo vai bem. Precisamos aprender a rezar mesmo na incerteza, mesmo quando a fé parece fraca. Eu te convido então a fazer essa mesma oração do Pai no Evangelho. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Leve suas dúvidas para Deus, não fuja delas. Coloque sua vida nas mãos dele e lembre-se sempre: certas batalhas só são vencidas de joelhos no chão. Paz e bem. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei.